A temática do homem que busca sempre o primeiro lugar, o lugar de destaque, o lugar dos privilégios. E fazemos isso nutrindo a ilusão de que podemos nos tornar indispensáveis. Então, em geral, a gente quer ser bom em algo, não pelo prazer da realização de fazer aquilo bem, de ajudar a nós mesmos e colaborar para o progresso dos outros e da humanidade, mas para que nos sejam rendidos tributos, méritos, favores. Só que nós esquecemos nessa ação que não podemos tudo. Na peça de Shakespeare, de 1606, do King Lear, ou Rei Lear, nós vamos passar, a partir de agora, algumas imagens do trailer do filme que veio a lume em 2018, fazendo uma releitura desse clássico, para quem porventura não esteja tão inteirado do tema. Aqui Shakespeare escreve uma tragédia muito atual e pouco comentada em relação a Hamlet e o Mercador de Veneza, por exemplo. Esta abordagem de Shakespeare foi comentada depois por Freud, por Lacan, e a tragédia se passa pelo excesso. A tragédia tem um gênero trágico e esse excesso é um excesso de amor e poder, como moeda fundamental das nossas ações e parâmetro dos nossos juízos. Então, na história, o velho rei da Bretanha, que tem 3 filhas, decide como o reino será partilhado entre elas, Goneril, Regan e Cordelia. A passagem e transmissão do seu poder, do seu legado, ainda em vida para as continuadoras do seu patrimônio, se dá em função de declarações que ele pede às suas filhas, para que possa ajudar ele na decisão da percentagem da partilha. E nesse momento, são apresentados 3 discursos de amor com narrativas de sofrimento, discursos que estão muito presentes na nossa contemporaneidade. Goneril é a primeira quem fala, rendendo ao pai um tributo de amor absoluto, de amor romântico, sublime, acima de todas as coisas, de toda a honra e glória, aquele amor totalitário. São as pessoas que, em geral, fazem tudo por aqueles que são seu objeto de amor. Mas à medida que esse objeto de amor tenta lançar alguma independência e resgatar a sua autonomia, este que antes era o amante estraçalha esse seu objeto de amor, não permitindo que ele vá a lugar algum. Olha como é contemporâneo. Regan faz também um tributo do amor maior com um adicional, o adicional de exclusividade. O rei é o único que ela ama, o que nutre hoje em dia a lógica do ciúme. Esse amor encapsulado a 2 que torna exclusivista essa relação e que odeia qualquer terceiro que é excluído, que porventura tente se aproximar. Olha como algumas mentes doentias passivamente se comportam com esse delírio de ciúmes e muitas vezes aprisionam o seu objeto de amor, achando que isso é exclusividade e fidelidade eterna. Entretanto, a sua filha mais nova, Cordelia, lhe dá uma resposta sincera, uma resposta analítica para a demanda do pai que lhe pedia, dizendo que o amor dela era um amor silencioso, que não poderia ser simplesmente expresso na linguagem e que ela se recusava a enganá-lo. Cordelia representa o realismo do desejo. O amor tem uma limitação, ele se expressa de uma forma particular e muito mais em atos do que em palavras. Então, nessa curta exposição, a gente percebe o quanto o Rei Lear fala sobre as ilusões que nos habitam. A gente se crê forte em nosso poder e até em relação ao amor, a gente quer controlar como a pessoa expressa, como a pessoa ama, o que a pessoa faz e como ela vai render tributos ao nosso dito esforço ou à nossa abnegação. O que acontece nessa história
é que o rei passa a odiar a sua filha sincera, Cordélia, e baseado na ira, ele faz uma péssima escolha. Ele se posiciona num narcisismo patológico e é daí que provém a sua própria ruína. Ele abomina, isola Cordélia, destronando-a, destituindo-a de qualquer legado e divide todo o seu reino entre as duas filhas que lhe renderam amor eterno, Goneril e Regan. Freud vai abordar esse tema no texto O Tema dos Três Escrínios, ou dos Três Cofrinhos, de 1913. Nessa história, o príncipe de Aragão, Bassânio, e o príncipe de Marrocos são três dos principais candidatos à conquista do coração da bela Pórtia. Só que o homem a ser escolhido tinha que ser o candidato que vencesse o teste dos três cofres. Nesses cofres haviam escrínios, né, em forma de arca, um de ouro, um de prata e outro de chumbo. E aquele que fizesse a melhor escolha levaria o coração de Pórtia. A verdade é que o príncipe de Marrocos opta pelo baú de ouro e acaba desolado. O príncipe de Aragão escolhe o de prata e também se vê decepcionado e raivoso, e Bassânio é o grande agraciado, porque escolhe o escrínio de chumbo, ou seja, significando que a aparência que às vezes a gente desdenha é a nossa melhor escolha. Isso é interessante porque é bem similar ao que a gente vê no caso de Cordélia. O discurso que não era reluzente, que não era agradável aos ouvidos do rei, foi, entretanto, o discurso mais valioso. Então, a história dramática de Rei Lear, vai dizer Freud, se destina a inculcar duas sábias lições. A lição da própria vida, que nós temos uma limitação imposta pelo poder que não pode ser exercido em totalidade. Olha como a pandemia veio nos ensinar isso, né? A gente tem uma restrição de liberdade, uma liberdade cerceada em função da saúde coletiva e dos cuidados individuais, mas a gente também tem uma liberdade através das criações, através do descobrimento do nosso mundo íntimo, do autodescobrimento, que antes fora indevassável. E a segunda lição é que nós devemos nos guardar de aceitar a lisonja pelo seu valor aparente, porque muitas vezes nós não resistimos a um elogio, e um elogio pode nos fazer nos perder. No caso de Rei Lear, tornou-se um homem condenado, não disposto a renunciar ao amor das suas filhas, e insiste em ouvir o quanto é amado. Ele queria continuar com os mesmos privilégios de rei, mesmo depois de ter partilhado o seu legado com as suas filhas. Então a gente vê nessa história que uma boa escolha é um bom processo de escolha, que sempre vai ter uma limitação, porque escolher é descartar certas posições em detrimento daquela que é o nosso objeto escolhido, né? E o engano dele, né, o engano daquele que é arrogante, daquele que é ensimesmado no seu próprio mundo aparente, o deixa sozinho, porque as filhas herdeiras o expulsam, ele fica sozinho na floresta, e aí tem a presença de um louco, um homem do tipo um sábio marginal, como o bobo da corte. É interessante que tanto na literatura quanto na tradição oral, os bobos e loucos, em geral, são mais sábios do que aqueles muito racionais e pragmáticos, e montam estratégias interessantes. Daí o fato do rei geralmente ter o seu bobo da corte, que não servia apenas para distração, mas também para algo chamado de intuição. Jung foi quem, na verdade, identificou essas funções psicológicas fundamentais do pensamento, do sentimento, da sensação, da intuição. Segundo ele, o que toca o pensamento e o sentimento é o julgar e decidir. E essa questão intuitiva fareja possibilidades, palpites, né, futuros ou guardados no nosso inconsciente. Então a gente vê que muitas vezes essa figura dos bobos intuitivos, né, também nos mostram a verdade, a sabedoria mais profunda. O caso, por exemplo, de Dom Quixote,
o Cavaleiro da Triste Figura, né, criado pelo espanhol Miguel de Cervantes, que andava com um escudeiro meio apalermado, Sancho Panza, que muitas vezes tomava decisões no lugar dele. Então, o rei, ele é louco porque ele se acredita rei mesmo depois de destronado. Ele acreditou no seu personagem, né? E essa é a mágica ilusória do amor. E no final, quando o rei enterra sua filha Cordélia, então há aqui uma inversão do movimento natural da vida, que em geral se espera que os filhos enterrem os seus pais, ele vai dizer: a sabedoria que deveria me caber estava em Cordélia. Então, depois de toda uma experiência de vida, cai em si, né, pensando em profundidade de que a sua filha que mais o amava e que mais era fiel foi aquela que não deixou com que ele se perdesse na ilusão, na vacuidade, né, de apenas nutrir a sua vaidade e torná-lo mais arrogante do que era. Então, assim como o rei Lear, muitos de nós que damos excessivo valor a essas aparências, também estamos condenados pela nossa crença narcísica, né? Esse reconhecimento fake, e ficamos tolamente irados, o que demonstra uma incapacidade da gente se transformar, da gente lidar com aquilo que nos contraria, mas que muitas vezes é a dura verdade que a gente não quer reconhecer. Então, em Rei Lear, o bobo e o rei trocam de papéis. A razão é entorpecida pelo fascínio da própria imagem. No caso do rei, enlouquece. E a loucura do bobo adquire lógica, reforçado pelo discurso de Cordélia, do qual ele nunca se esqueceu.